Olá, boa tarde no ar. Mais um ABC das Mães. Quem chegou agora aqui no canal 27 ou 527 aqui da NET, também pode assistir ao vivo pelo Facebook, o ABC das Mães, que surgiu lá da rede social. Nós somos um grupo onde discutimos maternidade, universo feminino, crianças e tem super promoções lá também para todos os nossos seguidores aí do ABC das Mães. E no programa de hoje nós vamos falar sobre alimentação. Qual mãe não tem dúvida sobre alimentação, né? São tantas as dúvidas, os anseios. Será que come bem? Será que come mal? O que eu posso fazer para melhorar? Um programa inteirinho aqui falando sobre alimentação. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente pode responder ao vivo. Estaremos hoje com a doutora Cláudia Carneiro, pediatra, falando sobre alimentação e obesidade infantil, assunto muito sério aí para a gente debater. Estaremos também com a nutricionista da Casita e com a equipe do Mundo do Saber, uma escola de educação infantil que apoia de verdade aí a alimentação saudável dos pequenos. Tem horta, é uma graça, vocês vão poder acompanhar tudo hoje, nessa tarde, com a gente. E no final do programa, quem está esperando aí, está rolando um concurso lá na rede social da mais linda do ABC. A sortuda, né, vai ganhar cabelo, unha, maquiagem, roupa, jantar, uma faxina completa, clareamento dental, tudo. Vai ganhar um dia de princesa, de rainha aí. Nós vamos falar hoje no programa as 10 finalistas. Depois que eu lançar as 10 finalistas, vocês têm que correr lá na fanpage e curtir na sua história e na sua foto favorita, tá bom? Agora eu vou começar o programa mostrando uma super entrevista com a bailarina Ana Botafogo, lá no Estúdio Gisele, que também é parceiro aí do ABC das Mães. Acompanhem aí um pouquinho da entrevista com a Ana, que vai ser dividida em 3 partes. Boa tarde, estamos aqui no Estúdio Gisele, em São Caetano do Sul, 4 minutos? com a bailarina Ana Botafogo. Dispensa comentários aqui, né? Tudo bem, Ana? Bom. Obrigada pela entrevista, primeiramente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também, além de estar com ela aqui de pertinho. Mas agora vamos passar uns momentos juntos contando aqui algumas histórias. Isso, eu vou tentar descobrir tudo aí, vocês que são as mamães aí do grupo, vamos descobrir aí como, né, colocar os nossos filhos no caminho aí da arte, da dança. Primeira pergunta é, com quantos anos você começou a se interessar pelo balé clássico? Na realidade eu fui levada pela minha mãe, mas isso eu tinha 6 anos de idade. Eu acho que eu já gostava um pouquinho, como toda menina dançava em casa, e com 6 anos minha mãe me levou era num conservatório de música lá pertinho da minha casa, onde eu já tinha uma iniciação musical, a gente fazia bandinha, né? Cada dia um instrumento de percussão diferente, e aí as aulas de balé começaram e assim eu comecei, e eu acho que desde aí eu já me encantei, mas só mesmo adolescente é que eu peguei firme no balé, aí fui para uma outra academia bem estruturada como essa aqui, e aí começou a minha paixão pela dança, começou aí de 10 anos. A partir dos 10 anos, aí nunca mais eu parei de fazer balé. Olha só, muitas mamães estão assistindo a gente lá de casa. E a idade para se começar a fazer balé? Você acha que, ok, nós colocarmos as meninas de 3, 4 aninhos já para iniciar no balé clássico? Tem uma idade certa? Tem, para iniciar no balé mesmo é de 7 para 8 anos, mas a gente tem o que a gente chama de pré-balé. Então, que vai de 3 anos, 4 anos, que é exatamente toda uma iniciação lúdica, é uma iniciação de criatividade, é um início da coordenação motora, porque a gente não pode ensinar passos de balé para uma criança tão pequena que nem concentração tem e nem vai aprender os passos de balé e ainda é muito novinha, não tem a musculatura toda formada. Mas é difícil, os professores têm que ser muito especializados, os professores de crianças, porque às vezes as pessoas falam, minha filha está no balézinho, acha que pode ser qualquer coisa. Não, o professor vai trabalhar com o físico da criança e quanto menor, mais cuidado a gente tem que ter, porque ela tem que saber o que ela pode fazer, que tipo de atividades a gente pode exigir e claro, tem toda essa parte de criatividade e a gente entra também com uma parte rítmica. E a criança vai pouco a pouco tendo essa coordenação para quando ela estiver apta a aprender passos de balé, ela já vai ter todo um outro entendimento, até mesmo do seu próprio corpo.
Olha que bacana. Então são inúmeros aí os benefícios do balé clássico, tanto físicos Muitos. quanto emocionais, então, O também. balé clássico traz sempre benefícios físicos para a saúde, porque além de toda a parte física, também tem toda uma parte respiratória que ajuda não só a criança, mas o adolescente, o adulto, nesse treino do balé clássico. E claro que toda uma parte psicológica, eu acho que entra em todo nesse controle emocional. Eu acho que a dança e como você faz exercício com a música clássica, tudo isso traz um benefício, te alimenta a alma. Sim, olha que legal, olha a dica, é alimentar a alma também a dança, viu, gente? E aí, uma outra, eu sempre observei assim, muito pouco as mães de meninos levam eles para conhecer o balé clássico. Eu acho isso um mito tão grande, porque a dança, né, a arte é para todos, não tem gênero, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho aí. Viu, gente? Continua aí. Ela vai responder aí sobre os meninos no balé clássico. Ela vai contar aí toda a história e a atualidade, como que está hoje, né, esse cenário aí dos meninos no balé clássico. Agora eu vou dar um recado rápido para vocês da Gênio Clean. Vai passar umas fotos aí para vocês poderem dar uma olhadinha. E, Gênio Clean aqui, ó, show sujeira, show pó, né? Nada mais gostoso do que dormir num colchão limpinho, cheiroso, aí todo higienizado pela Gênio Clean, que além de sofás e colchões, tapetes também eles higienizam e também fazem o serviço de impermeabilização. Tá bom? Lá com a Gênio Clean, então é só vocês entrarem em contato. Tem valores especiais para o ABC das Mães. O telefone já está aí no GC para vocês. Vale super a pena e tem super desconto aí para as mães para deixar a sua casa bem limpinha. E agora vamos começar o nosso programa com a nossa primeira entrevistada de hoje, que é a doutora pediatra Cláudia Carneiro. Lembrando que toda quarta-feira às 21 horas, a doutora Cláudia está ao vivo, online, lá no ABC das Mães, no grupo do Facebook, respondendo aí as dúvidas das mamães, tirando aí qualquer anseio que vocês tenham. Não percam toda quarta-feira às 21 horas, mas hoje, boa tarde, doutora, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje ela está aqui para falar sobre alimentação com a gente, né? Fala a verdade, é a principal dúvida das mães no consultório, não é? É a alimentação. Sim, entre outras, né, nós temos várias dúvidas, né? Mas a alimentação gera bastante dúvidas, mas é um assunto, na verdade, que eu gosto de reforçar bastante. Então, tendo ou não tendo dúvida, eu vou falar sobre alimentação. É bom sempre falar, né? Hoje aqui a gente quer entrar um pouquinho e falar sobre obesidade infantil, né? Os números aí mostram, tá cada vez maior o número de crianças com obesidade. Primeiro vamos começar aqui. O que é a obesidade na infância? O que é considerado obesidade? Tá, legal. Vamos dizer assim, uma definição de obesidade seria um aumento da gordura corporal, né? Mas, na verdade, é importante a gente explicar que não precisa ser necessariamente aquela gordura vista a olho nu. Isso é fácil, a gente olhar uma criança com excesso de gordura corporal e falar, nossa, ela tá gordinha. Pronto, ponto final, isso é fácil. A gente pode perceber antes de visualizar a obesidade, a gente consegue perceber através da avaliação clínica. Então, já desde o início, a gente costuma colocar as crianças no gráfico, acho que a maioria das mães está familiarizada com os gráficos de crescimento, então a gente tem o gráfico de peso, o gráfico de estatura, e a gente tem o gráfico de índice de massa corpórea, aquele índice de massa corpórea que a maioria dos adultos conhecem, faz a continha ou pega na internet e calcula o IMC. Tá? Então, nós temos IMC para criança. Não é um valor fixo, nós temos os gráficos que consideram algumas fases do desenvolvimento onde a criança é mais gordinha naturalmente. Então, é difícil a gente definir a olho nu. Tá gordinha, não tá gordinha, mas essa é a fase que a criança é mais gordinha, que a gente chama de replessão, que é quando a criança ela é mais gordinha que alta. Então, colocando no gráfico de IMC, a gente tem noção se está dentro do esperado para o desenvolvimento ou se saiu acima, né? Começa a sair fora do gráfico, aproximar das linhas superiores. Então, a gente vê que já o IMC é alto. Então, a gente vai avaliar essa questão aí do excesso de peso antes que chegue no visual. Porque quando chegar no visual,
já está mais avançado. Sim, e a partir de que idade a gente consegue ter esse diagnóstico? Porque quando a gente olha os bebês menores, 4, 6 meses, eles são bem gordinhos, não tem nem pescoço, né? Aquela fase mais fofa da vida. E tem como identificar se um bebê nessa fase é obeso? Eu acho que essa fase deve ser difícil de conseguir identificar, né? E qual idade que você consegue? A gente pode definir a obesidade num bebê de pouquíssimos meses, tá? Então, a gente coloca já o bebê de poucos meses, eu já posso pegar um bebê de 3 meses, colocar ele no gráfico e ver que o IMC dele está alto. Isso não é estático, nada que a gente fala em medicina tem uma matemática. Então, na verdade, a gente coloca o bebê no gráfico do IMC. O IMC está muito alto, a gente tem que considerar o entorno. Então, vamos ver o que está acontecendo, como que é a alimentação desse bebê. Mas a gente pode definir um sobrepeso já ou uma obesidade num bebê de 2 meses. É viável, isso acontece. E quais são as causas para essa obesidade? Tá. Então, assim, a obesidade a gente tem que considerar causas primárias e secundárias. O que são secundárias? Secundárias a uma patologia. Então, a criança tem uma doença e essa doença cursa com obesidade. Então, aí eu acho que isso não vem ao caso, não é o que a gente vai conversar, tá? Então, isso daí vai ser visto com um especialista. Então, quando a gente está avaliando uma criança, principalmente uma criança novinha, a gente tem que considerar, a gente sempre pede exames, vai fazer uma investigação para ver se é uma obesidade relacionada a uma doença por trás, né, inicialmente, ou a obesidade primária, que acho que é o que a gente vai falar aqui. A obesidade primária, né, ela é aquela que é associada a hábitos alimentares, tá? Então, são causas, né, que a gente está falando. Hábitos alimentares, hábitos de vida, né? Então, que a gente vai falar do sedentarismo, atividade física e hereditariedade. A gente não tem como separar esses 3. Então, a gente não vai falar, olha, esse problema aqui é só alimentação, esse aqui é só atividade física, esse aqui é só hereditariedade, né? Na verdade, são coisas associadas e, na verdade, você pode ter uma criança obesa sem hereditariedade. Olha, doutora, meu filho está obeso, mas não tem ninguém obeso na família. Então, a questão alimentar e atividade física vai ser bem importante. Mas se a gente colocar, não, aqui é hereditariedade, poxa, é hereditário, então eu não vou, eu vou me conformar. É hereditário, eu não vou fazer. Não, aí a gente entra. A questão do hábito alimentar, a questão dos hábitos de vida vão contribuir, tá? Uma coisa que eu gosto de sempre falar e instruir, né, as pessoas é assim. A hereditariedade, quando a criança tem um dos pais obeso, ela tem 30% de risco de obesidade. Esse 30% é um número muito alto, com um dos pais obeso. Se a criança tiver os 2 pais obesos, pai e mãe obesos, vai para 60% do risco de obesidade. Aumenta muito. Isso só falando da hereditariedade. A gente sabe que relacionado à obesidade, sempre vai ter a questão do erro alimentar, mesmo dos pais. Então, assim, se você tem os pais obesos, quando a gente vai investigar, tem hábitos alimentares inadequados, o sedentarismo está associado, às vezes, já veio de início, às vezes a pessoa começa a ficar obesa e fica mais difícil fazer atividade física, porque fica mais desconfortável. Então, aí a gente tem aquela criança que muitas vezes também não vai fazer atividade física, faz pouca. Então, tá tudo muito atrelado, a gente não pode falar de uma coisa só. E atualmente, né, os brinquedos são os tablets, os videogames e os fast foods aí da vida que eles adoram, né? Não, mas a gente tem que ser firme e, né, não é legal em qualquer fase da vida. Hoje, assim, na minha formação, né, quando eu fui me formar pediatra, a gente estudava uma doença chamada, a gente estudava a desnutrição. É que eu ia falar uns termos técnicos assim. Estudávamos a desnutrição. Então, a gente estudava aquelas crianças bem desnutridas, magrinhas, que a gente vê na televisão, né? E era a nossa preocupação. E durante a minha formação, eu pegava essas crianças desnutridas, hospitalizadas, e a gente aprendia a cuidar delas. Nós não estudávamos a obesidade, né? E agora, a obesidade atual, tornou né? uma preocupação maior.
é muito mais frequente crianças obesas do que desnutridas E é tão nos prejudicial serviços quanto, médicos. né? Os dois extremos. Totalmente. A obesidade pode ser considerada uma desnutrição, porque é um excesso de gordura, muitas vezes tem um excesso de ingestão de carboidrato com déficit de vitaminas. Então, aquele paciente obeso, muitas vezes, ele se alimenta muito mal. Então, você olha, ele é obeso, ele é gordinho, às vezes até bonitinho, né? E, na verdade, se você vai estudar, você vai dosar algumas vitaminas e tal, e ele está com déficit de vitamina, com déficit de outros alimentos, né? Olha só. E, doutora, tem uma pergunta de uma mamãe aqui, da Fanny Antoniassi. Ela está perguntando sobre os sinais para saber se o filho dela tem diabetes. Ela falou que ele come super bem, porém ele pede muita água de madrugada. Isso pode ser um sinal? E depois eu quero pedir as dicas aí, as mamães já estão pedindo, tem pergunta das mamães lá aqui nessa transmissão ao vivo, perguntando sobre o que fazer, né? Para ajudar uma criança que esteja com obesidade. Então, primeiro me responde se tem a ver a questão da água na madrugada com diabetes. Não, isso é um dado isolado. Desculpa, gente. Isso é um dado isolado. Então, exatamente por apenas esse dado, você não pode dizer que a criança tem ou fortemente suspeita de diabetes. Aí tem vários outros fatores para a gente avaliar na história. Então, tinha essa sede noturna, não tinha, a criança é obesa, tem diabetes na família. E aí tem que ser uma avaliação clínica, né? Acho que o pediatra é capaz de fazer uma boa avaliação e então decidir se deve ou não pedir alguns exames e checar. Mas não é algo o fator único. Meu filho pede muita água ou meu filho pede muita água à noite, não é um dado isolado assim para pensar logo em diabetes. Tem uma outra mamãe do grupo também, a Paula, que ela questionou que se o filhinho dela está obeso, se ela deve procurar um endócrino ou uma nutricionista primeiro. Bom, eu acho que essa pergunta leva à pergunta que você fez anteriormente. O que as mamães perguntam assim, o que As dicas a gente pode fazer para sim, cuidar de uma criança obesa, né? O que as mães podem fazer? O tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar. Então, na verdade, tem que ter parceria. O pediatra, associado ao endocrinologista e a uma nutricionista, ou um nutricionista, né? Não são coisas um ou outro. E muitas vezes é uma psicóloga, porque você vai trabalhar com mudança de hábito, que é uma coisa bem difícil, então a gente tem que trabalhar em cima de mudanças de hábitos, e vários hábitos. Hábitos alimentares, hábitos diários, né? Que a gente sempre fala do sedentarismo. E aquela criança, muitas vezes, ela já tem questões emocionais por ela ser... Agora você pega, às vezes, eu pego muito assim, meninas e meninos, né? Na faixa etária dos 10 anos, eles já começam a se perceber diferentes. Infelizmente, a gente tem isso da escola, eles tem o bullying, tira sarro, nem precisa falar em bullying em si, né? Mas assim, alguém tira um sarro, eles não vão, a gente pede para fazer, por exemplo, natação, que é uma atividade física adequada, porque ela tem menor impacto, a criança se sente mais confortável com aquela atividade física. Mas eles não vão porque eles têm vergonha do próprio corpo, daí eles não querem ir para natação, porque tem que ficar sem roupa, com o maiozinho ou com a sunga. Então, na verdade, o acompanhamento psicoterapeuta uma psicóloga é super importante, a nutricionista e um médico, né? Geralmente o endócrino, mas paralelamente você vai ter o pediatra também cuidando, sim, né? Então é multidisciplinar, não dá para falar que é um ou outro. E a família, né? Porque eles são o apoio espelhos à do família. que a gente também, se o pai e a mãe vai no fast food diariamente, pizza, a criança termina, né, acompanhando. Tem no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um site que tem um blogzinho que é da Sociedade Brasileira que chama assim, Conversando com o Pediatra, tudo junto, assim, Conversando com o Pediatra. E eles têm várias dicas, assim, para as famílias, para as mães mesmo, assim, né? E eles indicam uma cartilhazinha, assim, a culpa não é sua, né? E tem uma caricaturazinha dos adultos apontando para a criancinha. Então, a criança não tem que ser tratada sozinha. A
partir do momento que uma criança é obesa no núcleo familiar, a família inteira tem que ser tratada. Se um dos familiares, a mãe e pai, sei lá, ou a mãe e o pai, eles forem magrinhos com uma criança obesa, a mãe e o pai vão ser tratados também, porque Sim. o hábito alimentar, ele é da casa e não da criança. Então, não adianta você querer que sua criança coma alface, Se você aí não você come a pizza. E eu brinco assim, né? Eu brincava quando as minhas filhas eram menores, que eles têm um espelho interno. A gente pode se esconder do filho e achar que a gente está enganando e parece que eles estão com o radar ligado e eles sabem o que a gente está fazendo. Percebem tudo, né? Mesmo que a gente não faça na frente, eu brinco assim, né? Sim. Como eles têm essa sintonia. Então, não adianta você sentar a criança sozinha, você vai comer alimentação saudável e aí você não come. A mãe e o pai não comem junto. Então, a criança, puxa, mas eu tenho que comer isso, mas e daí? Ninguém está Né? comendo aqui. Por que eu estou sendo tratado, né? Isso é um remédio. Um remédio acaba, né? Sim. Não é? Um remédio é uma coisa ruim Uma semana e acabou. e que vai acabar. Não, a alimentação saudável ela não é ruim. A gente pode modificar o hábito de toda a família e ensinar. Olha isso, que né? bacana. Aí, gente, a dica então é a família, né, ter hábitos alimentares bons aí para que a criança possa se espelhar e ter a equipe multidisciplinar que a doutora Cláudia falou, né? O nutricionista, o endócrino, o pediatra e o psicólogo também para entrar aí nessas adequações que também eles sofrem aí, né, não se encontrando no corpinho deles. Obrigada, viu, doutora Cláudia, pela Obrigada a participação vocês. novamente. Obrigada. Quarta-feira, a doutora Cláudia está online lá no grupo, vai ter um bate-papo com vocês. Se vocês tiverem dúvidas aí para fazer para pediatra, só colocar lá no post a partir das 21 horas, quarta-feira. Agora nós vamos para um break rápido e eu já volto, não sai daí porque ainda tem as 10 finalistas mais lindas do ABC. Você sabia que as flores alegram, perfumam e trazem um ar de sofisticação para o seu evento? Conheça a loja Lola Flores, em São Caetano do Sul, responsável por transformar eventos em momentos únicos. Lola Flores, para festas, batizados, chá revelação, casamentos, debutantes e muito mais.
Voltamos, quero mandar um beijo aí para todos os nossos patrocinadores, Tendência Feminina Latarine, Grow Up. Aproveitem aí as condições para as matrículas de 2018, porque estão imperdíveis, ainda mais para quem faz parte aí do ABC das Mães. E no Free Jump vai rolar festa de Halloween. Em breve eu vou postar lá no grupo para como vocês fazem aí para participar dessa festa de doces ou travessuras lá do Free Jump, tá bom? E agora, gente, eu vou... a concurso das finalistas, das mais lindas do ABC. Já eu vou falar, já escolhemos as 10. Hoje à noite, a partir de 20, 21 horas, vocês já vão poder votar aí na sua candidata favorita, a mamãe mais linda do ABC, para ganhar aquele montão de prêmios, tá bom? Quero dar um recadinho também da Dermaflor, aproveitando o que a doutora Cláudia aqui falou, lá eles têm o 5S Kids, que tem também o apoio aí psicológico, nutricional, bem bacana aí para as crianças que estão fora do peso. O telefone da Dermaflor é o 94788-7888. E agora vamos começar com a nutricionista aqui da Casita, que é a Denise Magarian. Isso, não é boa isso? tarde. Tudo bem, Denise? Tudo bom, e boa você? tarde. Vamos lá começar aqui com as nossas perguntas. São várias perguntas de mamães, eu vou fazer, na medida do possível, todas aqui. Mas, para começar, assim, quais são os principais hábitos que você tem notado nas crianças atualmente que estão errados? Para a gente começar a desenhar aqui para mamães, para que caminho a gente deve seguir. Tá. O que a gente costuma ver muito em consultório, em crianças bem pequenininhas, ainda bebês principalmente, é consumo de alimentos que não são exatamente apropriados para essa faixa etária. Então, principalmente os ultraprocessados, que são aqueles industrializados com muito aditivos, açúcares. A gente vê muita criança, muito bebê menor de 1 ano já tomando refrigerante, comendo bolacha recheada. Então, é o que eu costumo trabalhar mais em consultório com esse público. Então, nada de bolacha recheada. Muitas vezes, antes, né, de 1 aninho, eu vejo muitas mães dando aquele biscoito de amido de milho, né? Tá. Aquele é bem doce. Sim. Aquele biscoito é liberado ou não? Não é bacana também? Então, não. Às vezes a gente acha que por não ser recheado tá liberado, né? Sim. Mas se a gente vai olhar a lista de ingredientes do produto, tem bastante açúcar na composição. Tanto aqueles integrais também. Outro dia eu fui no mercado e eu falei, eu vou olhar o rótulo. Gente, eu fiquei passada com a quantidade de gordura e de açúcar que tinha num biscoito que teoricamente era mais saudável, né? Sim, a indústria ela acaba colocando no mercado esses produtos e coloca no rótulo que é integral ou que é fortificado com algum nutriente, e a mãe acaba comprando achando que é saudável para o seu bebê ou para a sua criança, e realmente é o que eu costumo falar em consultório, sempre que vai fazer a compra, dá uma olhada no rótulo, olha a lista de ingrediente e aí você vai saber se aquele produto é adequado ou não, porque geralmente mesmo sendo integral, tendo cálcio, tendo diversos outros nutrientes, acaba tendo bastante açúcar. E aquelas papinhas prontas, né? Tem problema? Se der todo dia, eu acredito que não seja o recomendado, né? Mas se a mãe tá fora uma vez ou outra, uma vez no mês, tem problema daquelas papinhas processadas? Não posso falar a marca aqui, mas aquela papinha pronta que a gente abre e faz ploque. Então, não é que tenha problema. Hoje em dia até tem diversas marcas que nem colocam conservantes ou açúcares, mas a consistência não é adequada, então geralmente nem é aquela papinha que hoje que a gente fala que é o ideal, que é a mais pedaçuda. Hoje em dia a gente orienta inclusive a amassar no garfo, não é nem mais batida. E a consistência dessas papinhas continua sendo essa consistência mais batida. Mas eventualmente vai viajar, enfim, não tem problema. Mas a gente fala sempre para olhar, fazer a leitura no rótulo, para ver o que tem dentro daquela papinha. Né? Não ir só achando que é porque é para criança que está lá liberado, né? Exatamente. Aliás, muitos produtos que são ditos para criança, na verdade, não deveriam ser, né? Salsicha, nuggets, suquinho de caixinha, na verdade, não deveria ser para ninguém, quanto mais para esse público que é mais sensível. Os suquinhos de caixinha existem, a gente consegue achar nos supermercados os mais saudáveis, com menos conservantes, menos açúcares, ou não? É tudo balela, é tudo igual, nenhum é tão bacana? Não, consegue. Você consegue achar uma marca ou outra, mais uma vez, se você olhar o rótulo, vir a lista de ingredientes,
você consegue achar, principalmente aqueles, por exemplo, de uva, que são em garrafinha de vidro, integral. Geralmente é só a fruta, mas mais uma vez você tem que fazer a leitura do rótulo. O que modifica, às vezes, é muito o sabor, porque para não usar conservante, outros aditivos, eles acabam pasteurizando. Então, o sabor, principalmente suco de laranja, acaba não ficando muito agradável. Mas tem opções, é só saber escolher. Tem opções, então. Alguns aí, eu sei de uma marca que eu uso, que dita sem conservantes, muitas mães, vários blogs que eu leio aí sobre alimentação. Não posso falar, quem sabe se um dia eles me patrocinarem aqui, a gente fala. Aí, então esses eu posso confiar, a mãe tem que ler o rótulo, tem que ficar atenta para poder oferecer aí para a criança, né? Sim, lembrando que hoje a gente não recomenda suco para menores de 1 ano, nem natural, feito em casa. Não existe mais essa de começar a dar suquinho para criança, né? Não, essa orientação modificou, né? Os estudos mais recentes mostraram que aumenta a chance de diabetes, de obesidade, então até 1 ano a gente não recomenda, a gente orienta a fruta. E mesmo acima de 1 ano, eventualmente pode tomar o suco, sendo natural ou esses industrializados que não tenham conservantes, nem açúcar adicionado, mas sempre dá preferência à fruta e água. E o suco de polpa depois de 1 ano? Ok? Também o suquinho de polpa? Depende da polpa, porque tem polpa que eles adicionam açúcar também. Então, tem isso sim. também. Gente, eu então, nem sabia dessa. Tudo a gente tem que olhar do que é feito, o que está naquele produto que a gente está adquirindo. E para uma família aí com crianças pequenas em casa, Denise, quais são as dicas que você dá para essa família? A doutora Cláudia falou no bloco anterior que a família é o espelho da criança, Sim. né? E o que nós, pais, né, quais são os hábitos que a gente deve ter diariamente, se ainda não tem, começar a inserir para que essa criança consiga ter uma alimentação saudável, diversificada? Tá? Uma coisa que a gente tem visto muito hoje é que as pessoas cada vez estão indo para mais longe da cozinha. E esse tem sido um grande problema, até no que diz respeito ao aumento do índice de obesidade. Então, com a praticidade dos produtos que a indústria vem trazendo, a gente muitas vezes acaba achando que não precisa mais cozinhar. Mas, na realidade, se eu puder passar uma dica, seria volte para a cozinha. Lógico que a gente não quer que a mulher volte, saia do mercado de trabalho, volte a ser escrava da casa, voltando para só almoço, cozinhar. jantar. Não. Mas, na realidade, uma vez que as tarefas do lar são divididas entre todos os membros da casa, né, e não só fica com a mulher, isso fica muito mais fácil e facilita até a aceitação da alimentação pelas crianças. Então, levar as crianças à feira, ao sacolão, enfim, para fazer as compras, cozinhar na medida do possível próximo às crianças, né, levando em consideração os aspectos de segurança, e fazer essa comida o mais caseira possível. A gente sabe hoje que todo mundo está trabalhando fora, mas também a indústria também tenta vender muito pra gente que a gente não tem tanto tempo assim, mas se a gente conseguir organizar, é uma coisa que eu faço muito com as famílias em consultório, a gente tenta organizar a rotina para sempre que possível a gente oferecer uma comida caseira. Então, por exemplo, dá para você congelar muita coisa, vai fazer um molho de tomate, faz em maior quantidade, congela, já congela o feijão para não ter que cozinhar todos os dias. Faço muito isso. E aí não precisa ficar cozinhando exatamente todos os dias, mas comida caseira. Sempre caseira. E uma coisa que eu li, também não sei se é verdade, vou te perguntar agora aqui, se quando nós formos cozinhar, não adianta nada nós fazermos a comida caseira e os temperos, ao invés de a gente usar o alho, a cebola, a salsinha, enfim, usar aqueles saquinhos prontos, porque também, né, é cheio de sódio, não é bacana. Sim. Os temperos naturais, então esses que você compra no mercado, de certa forma são industrializados, né, desidratados, então salve, alecrim, manjericão, manjerona, estão todos liberados. Tá. Sal, cebola, alho. Agora, esses temperos industrializados, os caldos da vida, em pozinhos que você acabou de mencionar, eles não são recomendados para nenhuma faixa etária, quanto mais para um bebê, para uma criança, né? Eles são muito químicos, pode ter na composição esses temperinhos caseiros, mas vai ter aditivo, vai ter conservante, e isso a longo prazo os estudos têm mostrado que não fazem bem à saúde. Olha, eu falo isso diariamente para minha mãe, se você estiver assistindo, ela fala, por isso que a minha comida é gostosa, cozinho com amor, né? Eu falo, mãe, não, usa alho, cebola, salsinha. Tem que ser o amor de verdade, né? Só o amor mesmo. Eu falo porque esses temperos não são nada saudáveis, não né? Não são mesmo. E agora vamos aos doces. Doces. A partir de que idade a gente pode oferecer algum tipo de doce para a criança? Qual doce oferecer? Porque, fez 2 anos, pode comer doce, mas também não pode, né? Não vai oferecer uma colher de açúcar. Sim. Enfim, quais são as opções aí? Então, como você já falou, até 2 anos a gente
orienta a evitar qualquer tipo de doce, açúcar. Vai fazer um bolo, faça um bolo. Tem receitas de bolos com frutas que você usa banana para adoçar, tâmara, uva passa, e não oferecer açúcar porque a criança ela está em formação de paladar, ela tem um estômago ainda muito pequeno, então uma vez que ela vai comer esses alimentos mais doces, ela pode não aceitar de repente uma fruta, um legume, uma verdura, então acaba tomando o lugar desses outros alimentos e por esses motivos até 2 anos a gente fala para não oferecer nada com açúcar. A partir de 2 anos a gente fala que não é que está liberado, mas pode oferecer, eventualmente, pouca quantidade, vai numa festinha, vai comer um bolo de chocolate, o brigadeiro não tem problema. Aí passa a ser a mesma recomendação para os adultos. É só não ser frequente, não trazer para a rotina da casa e em pouca quantidade. Não todos os dias, não todos né? os dias. Gente, chamem as avós para assistir esse programa, porque tá interessante para elas. Eu não sei na casa aí de vocês, mas em casa o problema são as avós. Elas adoram dar um docinho, eles chegam na casa da avó, tem a bomboniere, tem o bolo que fez, tem o outro doce de mamão. É só doce na casa da avó, né? E não é bacana. Se for uma vez na semana, ok, mas uma quantidade pequena de um docinho só tá bom, viu, vó? Não precisa fazer vários, né? Muitas vezes é a forma que as vós encontram de doar amor, né, para a criança, mas aí a gente conversando com elas para elas verem que tem outras formas de demonstrar todo esse carinho. Sim. Ó, tem uma pergunta de uma mamãe aqui que eu acho que é a pergunta universal de todas as mães, né? A Juliana Dominici. Ela perguntou assim: o que fazer para o meu filho comer verduras? O que a gente faz? Tá, isso é uma das coisas que a gente mais ouve em consultório. Começando pela introdução alimentar, então, se a gente vê uma criança que, na época da introdução alimentar, fez muita sopinha batida, não apresentou os alimentos da forma adequada, geralmente vai ter um problema mais lá na frente. Então, assim, a introdução alimentar é bom fazer da forma que a gente recomenda hoje, então, como eu falei anteriormente, tudo amassado, não fazer mais aquela sopinha batida. Porque senão ela termina não vendo a textura, o gosto direito, né? Mistura Exatamente. tudo. Então ela tá no estágio que a gente chama que é uma janela de oportunidades, dela reconhecer, ela tá muito propensa para aceitar esses alimentos. Então ela vai entendendo qual o sabor da couve, qual o sabor do brócolis. Se passou, a mãe perdeu essa fase, né? Acabou não dando certo. Mais para frente a gente fala que é crucial, como a pediatra falou, que a família consuma esses alimentos. Então não adianta a gente querer que a criança consuma se o pai, a mãe, os irmãos não consomem. E com o passar do tempo também tem uma fase que é normal a criança ser mais seletiva, começar a recusar tudo que é verde, coisas que ela de repente não está muito acostumada, mas isso também passa. E não insistir, na verdade insistir, mas não forçar a criança a comer. Então, sempre deixar disponível, que todos consumam, mas não forçar de qualquer forma ela comer, porque senão ela pode criar uma espécie de trauma e aí ela não vai querer mais comer de forma alguma. E aí, com o passar do tempo, mais uma vez, levando ela para fazer as compras, mostrando o que você está cozinhando, o que você está preparando, tudo isso vai criando, com o passar do tempo, esse hábito na criança também. E aí, Denise, eu vi você falando aqui que tem um momento que as crianças ficam mais seletivas, né? Uma fase. Que fase é essa? Quero ver se a minha filha está nessa fase. Às vezes com 1 ano, geralmente com 2 anos. Que aí eles começam a perceber, enxergar o alimento e falar, esse não. É uma fase que até a doutora Cláudia pode falar um pouco melhor, mas é uma fase que a criança ela já entende, ela já se dissocia completamente da mãe, ela já entende que ela é um ser e a mãe é outro ser separado, e ela aprende que ela pode dizer não. Nossa, e ela começa a dizer não. Então, na realidade, a questão da recusa alimentar nessa fase é só mais uma entre tantos momentos que ela pode dizer não. Então, é uma fase bastante difícil, mas também tende a passar. E só para finalizar aqui, uma outra dúvida universal aqui das mães, quantidade, né? A gente espera que o filho bata aquele prato que a gente adora, né? De ver aquele pratão da criança cheio. E aí, qual a quantidade ideal para uma criança comer, né? A gente quer que eles comam muito, mas tem uma quantidade que eu falei, ok, comeu 3 colheres de arroz, como que a gente quantifica isso? Então, a gente sabe que até 5, 6 anos de idade, a criança ela vai comer por fome. Ela não tem ainda essa questão nossa dos adultos que comem porque está feliz, porque está triste, porque está nervoso. Ela tem essa questão de saciedade muito bem autorregulada. Então, na realidade, ela vai comer o quanto ela precisar. Isso acaba sendo muito difícil para o pai, para a mãe, para o cuidador, porque a gente coloca uma expectativa muito grande do quanto a criança vai comer. Mas sendo alimentos mais naturais, que é o que a gente chama de comida de verdade, né? Não aqueles ultraprocessados, respeitando todos os grupos alimentares, então assim, basicamente um arroz, um feijão,
uma carne, um legume, uma verdura. Ela vai comer o quanto ela precisar. Ah, mas meu filho come 3 colheres de sopa, né? Principalmente bebês que têm o estômago um pouco menor. Ok, muitas vezes é o que ele precisa. E se a gente acaba forçando e acabando usando outros artifícios, então TV, tablet, que hoje em dia acaba usando bastante, na verdade ele pode comer mais do que ele precisa e até contribuir para uma obesidade futura, um sobrepeso futuro. Olha que bacana, então Sim. Fiquem atentas aí, mamães. Quero agradecer aqui a Denise, que é lá da Casita também, quem tiver interessado, os contatos da Casita estão sempre aqui nos nossos GCs, podem passar lá com a Denise. Obrigada, viu, Denise, Muito pelos obrigada. Esclarecimentos. Fiquei mais tranquila aqui. Ficou. As quantidades estão ok. Estão ok, né? Obrigada, Eu que viu? Dá um agradeço. beijo em todo mundo lá na Pode Casita. deixar, boa tarde. E, gente, agora nós vamos para um recadinho rápido aí, um VT da Dona Clara para vocês, super dica aí de limpeza. Olha lá, vocês viram aí a Dona Clara, antes aí do Alegro. Lembrando que a promoção dos pontinhos continua, hein? Vai lá na loja da Dona Clara, na Rafael Correia Sampaio, façam as suas compras e troquem aí por mais produtos. Continua lá a promoção. E Alegro Bambini também vai ter promoção, ainda tem agenda para 2017. Você pode fechar sua festa de 2018 com o precinho de 2017, não dá para perder, tá bom? Agora nós vamos falar com duas queridas aqui. Estou com a Soraya e com a Thaís, do Colégio Mundo do Saber, da Escola de Educação Infantil Mundo do Saber. E lá, eu sei que eles têm uma alimentação, né? São preocupados com a alimentação das crianças, tem horta, tem tudo. Já já a gente vai mostrar. Tudo bem, Soraya? Tudo bem, Clau. Prazer em ter você aqui. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Então tá bom. Vamos começar aqui com as nossas questões, né? Primeiro, para Soraya, por que a escola optou por ter essa atenção com a alimentação? Vocês perceberam algo aí, né, entre as crianças que não acharam bacana e falou, olha, vamos investir na alimentação aqui dos pequenos. De onde veio o insight para investir tanto aí na alimentação? Na verdade, Clau, desde quando a Fernanda, que é a nossa mantenedora, abriu a escola, ela já teve essa preocupação de ter alimentação feita na escola, né? Porque quando a criança leva a alimentação de casa para a escola, existem alguns riscos, né? A partir do momento que a criança está dentro da escola, ela é nossa responsabilidade, Sim. né? Então, tem crianças que são alérgicas, tem crianças que
acabam ficando com vontade de comer o do amigo, porque é diferente. E aí todo mundo comendo igual, né? Tanto no lanche quanto nas principais refeições, fica muito mais fácil e a gente tem a certeza do que a gente está oferecendo para os nossos alunos, dos nutrientes, das vitaminas e tudo o que eles precisam. Legal. E uma outra, assim, todas as escolas, eu não sei se todas, tem um nutricionista, né? E é de suma importância nós termos o papel do nutricionista na escola, ainda mais os pais. Hoje a Soraya estava conversando comigo um pouquinho antes, trabalham o dia inteiro, às vezes alguma coisa passa batido, então é justamente todo esse suporte, né? Conta um pouquinho para eles aí de casa. A nutricionista na escola, semanalmente, é fundamental, né? No caso, a Thaís, que é a nossa nutricionista, ela vai 2 vezes por semana na escola, justamente para ter todo esse cuidado com a alimentação. Por que é importante toda semana? Tem algumas escolas que tem a nutricionista uma vez por ano. Ela faz aquele cardápio do ano todo, e aí as cozinheiras vão mantendo aquele cardápio. Porém, a cada semana, a cada mês, entram novos alunos. Entram alunos com restrições alimentares, com alergias alimentares, e aí a gente se preocupa de marcar um horário para conversar com a Thaís, para que a Thaís entenda a necessidade daquela criança e possa orientar a nossa cozinheira, a nossa professora, para que tenha alimentação adequada para aquela criança. Então, por isso que é importante ter a nutricionista semanalmente na escola. Aliás, é fundamental. Então, falando em nutricionista, vou falar aqui com a Thaís, né? E Thaís, conta pra gente, então, um pouquinho da importância de se ter aí um cardápio na escola, visto que os nossos filhos ficam aí maior parte do dia na escola. Geralmente, tem crianças que nem fazem nenhuma refeição na casa, né? Que já chega na escola às 7 da manhã, sai às 7 da noite, termina fazendo todos os lanches, café, almoço, jantar na escola. E aí, como você cuida desse cardápio? Conta É pra verdade, gente. Cláudia, porque assim, tem criança que entra super cedo na escola, em torno de 6h30 e vai sair depois das 7 da noite, né? Então, assim, a maioria das refeições são realizadas na escola. Então, assim, é fundamental que seja um cardápio balanceado. A gente lá no Mundo do Saber, a gente está buscando sempre a melhor alimentação, o mais saudável possível, né? Hoje, por exemplo, nos nossos lanches, a gente já consegue estar fazendo pão caseiro, por exemplo, que aí a gente não tem a adição de químicos, né? Que nem a gente compra no mercado, a gente faz bolo caseiro, os nossos sucos são todos naturais, então não tem problema de aditivo químico. Até 2 anos a gente já não oferece o açúcar para a criança, porque, como já foi falado, não precisa ainda, né? O paladar da criança ele ainda é muito limpo. Com relação ao almoço e jantar, a gente sempre oferece uma refeição completa, balanceada, né? Normalmente composta de arroz e feijão. A gente tenta variar os tipos de feijões, né? Os tipos de leguminosas que a gente oferece, porque senão a gente fica só no carioca, né? Que é um costume assim que a maioria fica, né? A gente sempre vai oferecer uma proteína. A gente varia também, e sempre uma verdura e um legume. E de sobremesa é sempre fruta. Eu já estou no Mundo do Saber há alguns anos, né? Eu já consegui fazer bastante coisa lá. Eu consigo já não oferecer, por exemplo, açúcar. Porque não precisa, porque vai ter um momento de estar consumindo, mesmo os maiores. Vai ter uma festa que vai comer um brigadeiro, vai comer um chocolate. Então, na escola, a gente só oferece fruta. Conseguir tirar a gelatina, por exemplo, que é uma coisa que as crianças gostam, mas nutricionalmente é uma coisa que não precisa. Então, eu deixo para o fim de semana, eu deixo para a avó oferecer. Deixa pra avó fazer, que nem eu falei, as vós adoram isso, né? E conta pra gente, Thaís, lá no Mundo do Saber também tem orgânicos, né? Qual a importância aí dos orgânicos? Eu sei que tem alguns alimentos, né, que é importante que sejam orgânicos, muitas vezes a gente não consegue porque ainda são mais caros, mas que legal que vocês se preocupam, conta um pouquinho. É bem legal, a gente conseguiu fazer uma parceria, né, com uma empresa que fornece pra gente semanalmente os alimentos orgânicos. Mas assim, o orgânico acaba dependendo da safra. Então, a gente vai utilizar o que tiver na safra. Fora a nossa horta também, que a gente faz com o maior carinho, né? As crianças, elas fazem essa aula de educação nutricional, começando pela horta. E tem foto da horta aí, gente? Eu acho que elas trouxeram foto, se tiver para ir passando, mas conta aí um pouquinho, olha lá, tem da sua horta, olha que linda. Que linda. Então, é legal porque assim, a criança, ela começa a conhecer um pouco mais o alimento, né? Porque muitas vezes tá o prato pronto da criança e ela não sabe nem de onde que veio aquele legume, aquela verdura. E isso a gente consegue fazer na escola com a educação nutricional. Então, eles plantam a mudinha, eles
molham a planta, eles veem o crescimento, eles vão colher e aquele alimento vai chegar no prato deles. Então, essa transformação do alimento é muito importante para a formação desse tal hábito alimentar que a gente tem que fazer, né? E assim, o hábito alimentar, ele é decisivo até os 6 anos. Então, tudo que a gente puder fazer nessa fase é fundamental, porque aí a criança depois vai levar para a vida adulta. É o que eu falo, tenta às vezes mudar um hábito alimentar de um adolescente. É muito mais difícil. A criança nessa fase pré-escolar é muito mais fácil, né? Então, através da horta é uma coisa bem legal que a gente está fazendo. E a gente tem alface, tem couve, tem os temperinhos naturais que a gente utiliza na escola, tem salsinha, tem cebolinha, tomilho, alecrim, manjericão. Então, tudo que a gente produz na nossa horta, a gente acaba consumindo também. É muito legal a experiência, é muito bacana. Olha que legal. E agora, eu vou falar de um outro assunto aqui das crianças, vou perguntar para a Soraya. Lá no Mundo do Saber, vocês já estão preparados para receber as crianças, né? Hoje em dia nós vemos muitas com restrição alimentar, né? Seja o leite, ao glúten. O Mundo do Saber está preparado para receber essas crianças? Vocês têm aí nutricionista junto com a direção? Sim, estamos preparados sim, Clau, porque aumentou muito o número de crianças alérgicas ou com alguma intolerância, né, a algum alimento. Então, a princípio, quando a mãe vem para fazer a matrícula, a gente já faz já pergunta, né, sobre essas questões alimentares, a mãe passa essas informações para a gente agenda um horário com a Thaís, para que a Thaís possa fazer uma anamnese e conversar mais profundamente com essa mãe, né? Nós temos um cardápio específico para as crianças alérgicas, né? E a partir daí a Thaís consegue orientar tanto as nossas cozinheiras quanto as nossas professoras, né? Nós temos uma lista lá bem disponível para as professoras estarem sempre atentas aos cuidados. Então, a escola tá bem preparada, sim, para receber as crianças com qualquer tipo de restrição alimentar, sim. E aumentou demais, né? Muito, muito. A nossa lista aumenta sempre, né, Thaís? Aumentou bastante. Assim, lá na escola a gente fez algumas mudanças para, inclusive, não ter problema nem com a contaminação cruzada, que era um problema que alguns anos atrás a gente tinha. Então, a gente fez toda a alimentação preocupada com essas crianças alérgicas, porque, assim, tem crescido muito mesmo. E, assim, eu não queria que fosse uma alimentação diferente para, entendeu? Para o alérgico uma e para a criança que não tem alergia a outra. Eu queria que fosse a mesma coisa. Então, eu acabei fazendo uma adaptação, né? Por exemplo, um purê. No purê a gente coloca manteiga, coloca leite. Eu tenho muita criança alérgica a leite. Como que a gente trabalha? Com os leites vegetais. Então, a gente vai para leite de linhaça, leite de inhame, né? Para todo mundo consumir a mesma comida. Então, a gente não tem nem problema de contaminação cruzada na escola. Olha que legal. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que as mamães vão amar, porque deve ser da maioria aí, dá um joinha aí, um like quem gostar, porque é o seguinte... Minha filha come salada na escola, come fruta na escola, e em casa não come. Aí sim, eu falei, gente, não, impossível. Aí eu fui escondida na escola e eu vi ela comendo. Por que isso acontece? Infelizmente, isso acontece mesmo, né? Tem o fator emocional, né? Que a mãe, muitas vezes, ela passa uma ansiedade muito grande para que a criança coma e a criança utiliza isso e acaba não comendo com a mãe, por exemplo. E na escola tem o fator dela fazer essa alimentação com os amigos, né? Então, aí acaba vendo o amiguinho comendo alguma coisa, vai, experimenta. Então, assim, acontece mesmo, e eu tenho mãe que não acredita que come na escola e não come em casa. Não, a gente fica assim, fala, não, é impossível. Acontece, não deve estar anotado certo nessa agenda, né? Porque na escola é muito mais fácil para a criança comer, porque tá em grupo ali, ela vai ver e vai um come, reverbera para todas as crianças, né? Uma dica que eu dou, principalmente para os verdes, né, que é uma coisa que é 100%, não quero verdinho, ninguém quer verde. Começar a dar opções para o seu filho, né? Você está em casa, você acaba às vezes colocando no prato dele, ele não vai querer aquilo lá. Às vezes até por pirraça com a mãe. Dá opções para ele. Fala, filho, hoje você quer o quê? Você vai querer comer a couve que está refogadinha ou você vai querer uma abobrinha refogadinha? Dá voz para a criança, que isso faz com que ela comece a escolher e comece a experimentar em casa também. Né? É uma dica que eu sempre dou para os pais. Com fruta também, né? Porque às vezes fala, você quer uma maçã? Não, a criança não vai querer. Filho, você quer uma maçã ou você quer uma manga? Você dando essa voz, a gente consegue fazer um trabalho muito legal.
E uma outra dúvida aqui que tem de mamãe lá do grupo é assim, a criança janta na escola. Geralmente os jantares na escola são cedo. São antes das 5 da tarde ou até 5 da tarde. Se às 7h30, 8 horas da noite ela quiser jantar de novo, ok? Tudo bem? Eu sou a favor de jantar de novo. Tá. Eu prefiro que a criança coma comida de verdade, novamente, do que como um lanche, por exemplo, ou tome uma mamadeira. Né? Não tem problema, porque como a nutricionista ela falou, a criança ela ainda tem essa regulação do que ela precisa para comer. Então, você dar uma comida é muito mais nutritivo do que dar um lanche, por exemplo. Entendi. Tá? Então, é Pode melhor comer. dar o jantar novamente para essa criança Isso. do que dar um leitinho qualquer. dar um leite, Olha, ou isso dar um serve lanche. para mim. Às vezes eu dou, falo, já jantou, melhor tomar um leitinho, eu tenho medo de sobrecarregar a barriguinha. Então, não, é melhor tem problema, jantar. não. Pode jantar. Olha que bacana. E por fim, aqui as mamães então podem ficar tranquilas, né? A escola consegue trazer esses novos hábitos e suprir aí as necessidades diárias então da criança, desde que ela tenha esse acompanhamento nutricional, né? E é só as mamães ficarem ligadas. Dei um último recadinho aí para as mamães. Eu sei que a Soraya quer dar um recadinho para as professoras. Ontem foi Dia dos Professores. Pode falar isso. Clau, eu quero mandar um beijo especial para todas as professoras, né? Que ontem foi o Dia dos Professores. Todas as minhas meninas do Mundo do Saber, muito obrigada por cuidar com tanto amor e carinho dos nossos pequenos. E como estamos falando de alimentação, quero mandar um beijo também para a Gislaine, para a Gorete, para a Janaína, que depositam muito amor, mas é amor de verdade, não é o pozinho de amor, não, na alimentação dos pequenos, e por isso que eles se alimentam super bem na nossa escola. Olha que legal, um beijo aí então para todos os professores aí do Mundo do Saber e para todos os outros professores aí do Brasil que merecem todo o respeito, toda a nossa admiração aí. Um beijo aí para as pros do Mundo do Saber, em especial para a Pro Thaís. Tá bom? Obrigada, viu, meninas, Obrigada, por terem vindo. Obrigada. E até uma próxima. Até. E, gente, agora vai chegar o momento mais esperado. A Aline já está ali me passando. Traz no celular mesmo, Aline, o nome das 10 finalistas aí do concurso da mamãe mais linda do ABC, tá? Tá aí no seu celular, Aline? Deixa eu ver se eu acho aqui também. Antes disso, gente, eu quero agradecer ao pessoal do Mamãe que Disse, responsável pelo cabelo e maquiagem. Maquiagem feita pela Maiara Bandeira, lá do Mamãe que Disse também. Agradecer também a Lounge M, responsável aí por essa camisa linda do look de hoje. E também a Rosa Choque Calçados. Gente, eu tô com a sandália mais confortável da vida. Já falei pra Rose que eu quero uma dessa pra mim, viu, Rose? E também a Quadrado Coutinho Arquitetura, responsáveis aí pelo nosso cenário, junto com a Casa Conceito e a Lustres Irie. Agora vamos lá para a melhor parte do programa. E Aline, cadê? Saiu aqui, ó. Vamos contar aí. Vou contar a primeira finalista, então, aqui para vocês, que eu já lembro de cabeça. Deixa eu dar aqui para a Aline, ela não quer aparecer, viu, gente? Vai, Aline, conta. Deixa eu contar aqui. Vamos lá. Estão aí? Tá todo mundo ligadinha? Quem se inscreveu aí no concurso da mamãe mais linda do ABC? Vamos ver aqui, ó. Aline Vete. Aline Vete é uma finalista. Parabéns, Aline. Capricha aí na votação com o pessoal hoje na nossa fanpage. Lucy Oliveira também é uma finalista. Cacau Silvestre também é finalista. Nayara Estivali, finalista também. Galera, hoje tem que motivar todo mundo para ir curtir a foto de vocês, porque é uma semaninha aí para curtir as fotos lá nas nossas redes sociais e a mais votada ganha, tá? Pamela Sacconi também é finalista aí do concurso da mamãe mais linda do ABC. Pati Xavier, finalista. Paula Momesso também está na final. Raquel Ferreira, na final também. Sabrina Silo e Vi Felizardo. São essas as 10 finalistas. Ainda hoje a gente vai postar na fanpage do ABC das Mães, que é o ABC das Mães por Cláudia Loia, a foto e a história de todas. E vocês comentem lá na preferida de vocês. E quem ganhar na final vai ter cabelo, unha, maquiagem, faxina, jantar, estética, nutricionista, clareamento dental, botox, preenchimento, tudo. Um verdadeiro dia de rainha aí para a grande vencedora. E vai estar aqui no programa também, no final do ano, para a gente mostrar toda essa transformação de antes e depois. Parabéns aí a todas as participantes, foi muito difícil escolher. Ontem nós ficamos desde o meio da tarde até hoje de manhã, para validar tudo, para escolher tudo. Nós queríamos escolher, a Aline está aqui da produção, a gente queria umas 15, né?
mas não dá, né? Eram 10 para a final e nós, né, fizemos o melhor aí nas escolhas, fuçamos um pouquinho aí na vida de cada uma. Espero que nós tenhamos escolhido bem aí e que quem mereça aí, todas merecem, né? Todas nós merecemos, mas que vença aí quem vocês quiserem, quem for mais votada. É isso, gente. Nós vamos ficando por aqui hoje. Compartilhem aí a transmissão do nosso programa no Facebook. Tá rolando sorteio para quem fizer isso lá no grupo. E a semana que vem tem muito mais ABC das Mães, novamente aqui no canal 527 da NET, às 4 da tarde, ao vivo. Obrigada pela audiência, um beijo e até a semana que vem.